E aí, pessoal, quero falar sobre um conteúdo com vocês que a gente vê muito na internet aí e diverge muito, por quê? Às vezes você vai consultar na internet, você vê vídeos de até pedreiros falando, aí eu uso 10% do vão. Mas será que isso é verdade realmente? Então, se eu tenho uma viga de 8 metros, eu uso ali um vão, uma viga de 80, se eu tenho um vão de 5 metros, eu uso uma viga de 5, certo? Então, isso, pessoal, é um chute. Muitas vezes as pessoas falam isso e não levam nem em consideração as cargas que estão atuando ali na viga. Se é uma carga recebendo uma caixa d'água, se são cargas de pessoas, de móveis, certo? De um piso especial, um granito que tem uma carga mais elevada. Então as pessoas não levam em consideração, só ouvem a informação, é 5 metros, a 10% do vão é 5. Mas muitas vezes, pessoal, na maioria das vezes, esse cálculo é um cálculo genérico, é um chute, é só para a gente ter uma estimativa de como é que a gente vai começar a elaborar. Isso vai depender muito do quê? Das vinculações que a gente está adotando, se é uma vinculação semi-rígida, se é um engaste, se é uma rótula, certo? Então vai depender, a altura da viga vai depender de como esse elemento se interage com os pilares, qual é a vinculação que ele tem com o pilar, qual é a ajuda que o pilar está dando. Então isso é um caso à parte, que as pessoas já falam 10% do vão, nem levam em consideração essa parte. Então a gente está falando só na parte de vigas. Primeiramente, se a gente quer entender como uma coisa funciona, a gente tem que entender como é que uma coisa trabalha, para que ela serve. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal. Eu estou com um canal novo agora, eu perdi o meu canal antigo. Enquanto eu estou tentando recuperar, estou gravando vídeos por aqui. Então, se vocês gostarem, se inscrevam aí no canal. E tem muito vídeo relacionado a isso, física, matemática, elétrica, vídeo relacionado à obra. Mas enfim, então, o que é uma viga? Viga, pessoal, é um elemento estrutural, normalmente horizontal, que vence um vão. O que quer dizer vencer um vão? É você pegar a carga que chega em cima da viga e transferi-la para o pilar da fundação. Essa é a função de uma viga. Então, para que esse elemento aqui, ele tenha um comportamento de uma viga, ele tem que ser trabalhado como uma viga. Não importa só parecer como uma viga, ele tem que trabalhar como uma viga. O que eu quero dizer que trabalhar como uma viga? A partir do momento, por exemplo, a gente, 99% das construções que a gente faz, a gente constrói a parede, depois coloca a viga em cima, certo? Então aquilo, ela já perdeu o comportamento de viga, ela trabalha como uma cinta. Por quê? Porque ela tá ligada com a parede. E se ela está ligada com a parede, ela não tem condições de deformar de tal maneira que essa carga vai ser levada para os pilares. Então, quando você coloca um elemento em cima de uma parede, ele deixa de se comportar como uma viga e começa a se comportar como uma cinta. E essa carga da edificação superior, que é da laje, no caso o sobrado, que está chegando sobre essa viga, ao invés de ir diretamente para os pilares, como um comportamento de viga, como a gente vê em prédios, que eles levantam a parede e deixam aquele espaço para fazer o encunhamento, ou seja, colocam um material de um módulo de elasticidade baixo, para quê? Quando a carga chega na viga, ela consiga deforma aquele material, deforma até um certo ponto, e ele não vai encostar na parede, então não vai passar a carga para a parede. A carga vai estar só na viga, levando para os pilares e para a fundação. Esse é um comportamento de viga. Então, a gente já vê por aí que em obras de pequeno porte, a gente tem elementos não trabalhando com função de viga. A não ser que quando é uma viga que não tem nada embaixo, que comumente as pessoas falam que é viga aérea, e para o cálculo, toda a viga é considerada uma viga aérea, porque não é considerado embaixo, certo? Em alvenarias convencionais, a não ser uma alvenaria estrutural, mas é um caso à parte. Mas em obras que a gente considera obras de pequeno porte, que a gente faz a parede embaixo, mesmo assim, ela é considerada como se não tivesse a parede. Então, se você tirar a parede ali, o elemento estrutural tem que ser capaz de resistir a essa carga. Muitas vezes as pessoas falam em obra, eu estou colocando a minha viga em cima de uma parede, então ele pode ter uma seção reduzida. Ela pode ser menor porque eu estou colocando em cima de uma parede. E se amanhã eu resolver tirar uma parede, será que esse elemento vai se comportar como uma viga e vai conseguir transferir a carga? Ou ela vai deformar excessivamente porque o que estava segurando ela é a parede? Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, pessoal, antes de elaborar uma obra. Então, não é só sair colocando viga
em cima de parede, achando que é viga, que ela vai se comportar como viga. Mas enfim, qual é o cálculo base que as pessoas usam para determinar a altura da viga? Então, as pessoas têm que entender que uma carga de 1 tonelada, quando ela chega numa viga, ela produz na viga uma deformação mediante aonde ela está sendo aplicada e a distância. Portanto, o comprimento dessa viga é importantíssimo, porque quanto maior o comprimento da viga, maior vai ser a minha deformação para a mesma carga. Se você tem uma carga de 1 tonelada, a viga vai se deformar X. Se você tem uma carga de 1 tonelada para uma viga de 5 metros, ela vai deformar X. Se você tem uma viga com um vão de 10 metros, ela vai ter outra deformação. Por quê? Porque eu aumentei o tamanho do vão. Por isso que o tamanho do vão, pessoal, ele é tão importante. As pessoas eles se baseiam muito no tamanho do vão. Mas o cálculo básico que se faz é essa carga, certo? Que a gente vai usar ali como referência essa flexão, que é o momento fletor, ou seja, qual é a curvatura, qual é a deformação que essa carga aplicada, distribuída ou concentrada vai fazer de deformação na minha viga. Então, quanto maior é o tamanho da viga, maior vai ser a deformação. Então, o que acontece? Quando a gente começa a aumentar a altura da viga, então o que tem? O que é um momento fletor? O momento fletor ele é causado por uma força, ou seja, a carga que está sendo aplicada, vezes a distância que essa carga está sendo aplicada de um ponto aqui. Por exemplo, eu escolhi esse ponto. Então, se eu aplico uma força aqui, ó, eu tendo aqui, nesse caso, a girar esse apoio, ou tendo a flexionar essa viga, de uma tal maneira. Então, o ponto de aplicação da minha força multiplicado pela minha distância é que vai dar o meu momento fletor aqui, no caso de uma viga bem apoiada, o meu momento fletor positivo na viga. Então, se você prestar atenção nessa equação, momento é igual a força vezes a distância, essa distância que está na equação é justamente a altura da viga. Por isso que a altura é tão comentada, porque quando eu vou aumentando a minha altura, o que acontece? Eu começo a reduzir o quê? A deformação. E não é por acaso que o momento lá, ó, ele é o produto da força pela distância. Então, quando eu começo a aumentar a distância, eu começo a diminuir o quê? O momento. Por quê? Porque agora eu estou aumentando o braço de alavanca, ou seja, eu estou aumentando a minha distância comprimida, no caso de uma viga biapoiada, da minha região tracionada. E quando eu diminuo esses dois pontos, eu aumento o braço de alavanca. E se eu aumento o braço de alavanca, como o momento fletor é o resultado desse produto da força pela distância, alguma coisa tem que diminuir. Então quem vai diminuir é o momento fletor. Então por isso que a altura da viga ela é importante. Mas para eu chegar nesse cálculo do momento, eu preciso das cargas, eu preciso da distância, eu preciso entender qual é a interação que essa viga está tendo com os meus pilares, quais são as vinculações, se é uma rótula, se é um engaste, se é uma viga bem engastada. E as pessoas falam, eu engastei a minha viga. Mas o fato, pessoal, a gente vê muito isso em obra, de você apoiar. Chegou lá na obra, apoiou a sua viga em cima de um pilar, não quer dizer que aquilo está engastado. Aquilo está simplesmente apoiado, certo? Apoiado, funcionando como uma rótula. Por mais que no software considere o momento fletor negativo, momento fletor zero ali no apoio, mas na vida real, quando você concreta tudo junto, aquilo vira uma peça monolítica, então isso aqui fica tão rígido que a primeiro momento parece que elas estão engastadas, só que quando começa a chegar a carga, que ela começa a deformar, que ela começa a exigir dos apoios, ela vai tracionando os apoios de tal maneira que aquele apoio que parecia ser o engaste inicial ali, pela rigidez, ele vai se aproximando de uma rótula. Então ele vai chegar próximo de uma rótula. Essa deformação é prejudicial? Não, não é prejudicial porque a carga é pouca, né? Então não tem por que ser prejudicial. Então esse é o conteúdo que eu queria falar para vocês sobre vigas e tem muito mais que eu vou gravar em um próximo vídeo aí.